Olá a todos, dando início a mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero mostrar partes do processo de fabricação deste móvel, que na realidade é um nicho. É um nicho de 74,5 por 74,5, ou seja, quadrado. Feito em OSB de 15 mm e que tem essas divisões aqui, ou seja, tem um formato de uma cruz. O foco principal desse vídeo é mostrar como que eu fiz o processo da junção dessas partes aqui, ó. Então o foco principal do vídeo é este. Aqui eu já tenho uma peça no processo já finalizada entre aspas, né? Falta algum processo. E como que eu fiz esse procedimento? Simples. Apenas fazendo esses rasgos aqui. Então o sistema ele é via encaixe. Aqui eu tenho uma profundidade de 25 centímetros. 25 centímetros. E o segredo de fazer esse processo de fixação das peças é colocar esse rasgo aqui com a metade mais alguma parte, ou seja, 25 dividido por 2, 12,5. Aí aqui eu coloquei com 14, mais ou menos, não é uma medida precisa, desde que seja mais do que a metade. E a espessura aqui é a espessura de 15 mm mesmo, que é o próprio USB que entra. E é fazer esse corte, no caso aqui, como é um quadrado, este lado aqui tem a mesma medida que esse, é fazer simétrico. É cortar essa medida daqui até aqui, a mesma coisa de daqui até aqui. Então esse corte que foi feito nessa peça é o mesmo que é feito nessa. Então as duas peças estão com o mesmo corte, super simples. E o processo final é apenas encaixar. Encaixou, tá feito. Super simples. Pode colar. Neste caso aqui eu vou colocar cola porque vai ser fixo. Mas se fosse um nicho em que, por exemplo, esses quadrados aqui eles se repetiam aqui várias vezes, com mais quadrados, aí se não precisasse colocar cola, não tem problema, pode deixar solto da mesma forma. É uma forma diferente de fazer um encaixe que, de certa forma, é até muito prático. Uma outra parte desse vídeo que eu quero mostrar, um detalhe, é o seguinte. O móvel, que é um nicho, ele foi feito em meia esquadrilha. Aqui está a meia esquadrilha. E colado com a fita crepe e cola branca. Então aqui não usei nenhum tipo de sargento. Está aqui a meia esquadrilha. Não foi usado sargento, apenas a fita crepe. É claro que foi feito o processo de colocar no esquadro para a peça não ficar fora de esquadro. Mas está aí a peça colada. E o fundo deste móvel, desse nicho, aqui é o processo do fundo. Vou pegar um metro aqui para medir. Aqui tem aproximadamente 2,5 mais ou menos aqui, ó. Na verdade 2,3 de profundidade. E aqui eu coloquei o máximo possível que é permitido. Coloquei mais ou menos uns 12 milímetros aqui. Este fundo ele vai ser feito de MDF de 8 milímetros. Desculpa, com USB de 8 milímetros. Então aqui está o USB. Aí esse fundo vai encaixar aqui. Pronto. Só que mesmo colocando o fundo ainda sobra um espaço aqui. Esse espaço ele está sobrando em função dessa peça que eu vou colocar.
que é uma outra peça de 15, que é de USB também, que ao colocar ela aqui, ó, ela vai facear aqui fora. Então esse vai ser o acabamento final. Agora aqui tem um outro detalhe, que é esse encaixe aqui, ó. Esse encaixe é para fazer a fixação na parede. Ou seja, depois eu vou colocar na parede essa peça, tá aqui, afixada na parede. Essa peça aqui tá fixada ao móvel. E aí, quando eu coloco o móvel aqui, ó, aí dá um encaixe. Então isso aqui é uma forma de afixar o móvel na parede sem necessidade de parafuso. Neste caso aqui, desculpa, sem necessidade de furar o móvel. Neste caso aqui, eu estou fazendo esse processo de encaixe aqui, ó, apenas para facilitar colocar na parede. Porque mesmo eu colocando esse encaixe, eu vou afixar esse móvel com 4 parafusos. Um aqui, outro aqui, outro embaixo e outro aqui. Então, isso aqui é apenas para facilitar a fixação na parede. Porque aí colocando dessa forma, o móvel ele fica afixado na parede, sem risco de cair, e fica fácil de fazer a fixação. Pode também ser feito dois processos desses, ou seja, um aqui em cima e outro aqui embaixo, e não há necessidade de furar o móvel para fixar. Neste caso, eu vou colocar apenas um em cima e vou fazer a fixação com parafuso mesmo, mas fica a critério. Agora um outro detalhe que eu quero mostrar é então aqui eu já mostrei que é como que é feito esse cálculo aqui. Agora eu vou mostrar como eu vou fazer esse encaixe aqui, ó, esses encaixes relativos à peça na madeira. Aqui eu já fiz o encaixe na peça, que é um rasgo, sobrando uma pontinha. Deixa eu mostrar aqui que eu acho que fica mais fácil. Aqui, ó. Então tá aqui o encaixe com essa pontinha. Essa pontinha aqui, ó, ela irá encaixar no móvel. Então, no móvel aqui, eu vou fazer um rasgo de tal forma que aquele encaixe ele entre aqui. Eu vou dar uma pausa no vídeo e vou fazer esse rasgo e volto mostrando o processo. Então aqui já estão os rasgos. Temos os 4. Feitos com essa fresa de 6 milímetros aqui. A profundidade aqui ela é 5 milímetros. Então, a fresa de 6, profundidade de 5 milímetros. Agora vou mostrar fazendo o encaixe aqui das peças. Então aqui eu coloquei só apenas para mostrar mesmo. Mas falta colocar cola, vou retirar e colocar cola. O acabamento que fica. E aqui, aquele encaixe. Sem necessidade de parafuso. Aqui também não vai haver parafuso, que é só encaixe mesmo, só na cola.
Então vou retirar as peças, vou passar a cola, colar e volto. E de volta, as peças já estão coladas. O acabamento final é esse. Já está lixado também. Lixei para dar um acabamento melhor. A junção fica muito boa. Agora o próximo passo é fazer o folheamento dessas peças aqui. Vou usar essa folha aqui, ó, que é o Louro Fire. Não vou mostrar o processo de fazer o processo de colagem aqui, porque já tem 2 vídeos explicando esse processo no canal. Tem um que é só sobre folheamento mesmo, e tem um que é como fazer móvel em OSB, etapa folheamento. Então estão bem descritos lá, então por esse motivo que eu não vou mostrar. Então vou fazer o folheamento dessas peças, colocar o fundo e volto. Só fazendo uma correção, o nome da madeira é Amapá, não é Louro Fire, é Amapá. De volta, agora a peça já está folheada. Folheamento também na mesma esquadrilha. Lembrando que antes de eu afixar essas peças aqui com cola, eu havia passado uma lixa. Então eu passei uma lixa antes na parte de dentro toda, para facilitar o lixar posteriormente. Então agora eu vou fazer mais uma lixa, agora eu vou lixar novamente todas as peças por dentro e lixar novamente com a lixa mais fina, né? Porque o mais grosso já foi feito. E aí eu volto com o fundo colado. De volta. Eu havia dito que eu ia voltar com esse fundo colado, porém eu não colei ele ainda. Ele está solto. E o motivo é o seguinte. Eu vou passar o selador primeiro em todas as peças, ou seja, dar um acabamento no móvel todo, inclusive no tampo. Posteriormente, aí eu coloco ele, porque é muito mais fácil eu dar o acabamento aqui por dentro, sem o fundo estar colado, do que com o fundo colado, inclusive no fundo. Então o que vai ser feito agora? Vai ser feito o acabamento do fundo com selador e o móvel como um todo. Para isso, serão utilizadas 3 tipos de lixas. A lixa 100, que é a primeira lixa mais grossa. Na realidade, na parte de dentro já está praticamente lixado. Esse procedimento que eu estou falando vai ser para a parte externa, que não passei nenhuma lixa ainda. Então a primeira camada de lixa é lixa 100, que é uma lixa um pouco mais grossinha. Lixou com a lixa 100, aí eu venho com a 150. A granulatura dela já é um pouco menor. E, para finalizar, eu venho com a 220. Então, vou fazer esse procedimento de lixar todas as peças. Aqui na frente já está praticamente lixado. Na frente, a lixa, eu vou utilizar essa maquininha aqui para fazer a lixação. Tá ok? Aqui na parte da frente eu não gosto de passar a máquina, porque eu gosto do acabamento mais reto possível. Aí eu uso uma lixa com um toquinho. Aí eu faço dessa forma aqui, ó, lixando normal. As 3 lixas também. 100, 150 e 220. Então eu vou fazer todo esse processo de preparar as peças. E aí eu volto mostrando como que é feita a aplicação do selador. A peça já está toda lixada. Agora é só fazer a aplicação do selador. Aqui eu já tenho o selador já diluído. Na primeira camada normalmente é bom colocar mais concentrado. Diluir uns 30% no máximo. E eu vou fazer a aplicação com essa boneca de estopa aqui. Pode fazer com outros materiais, mas vou fazer com estopa. Vou fazer nesse pedaço aqui. E o restante é a mesma coisa, não vai ter segredo.
Super simples, só colocar a estopa e fazer. Apesar do OSB ter esse aspecto rústico, ao passar a lixa, as lixas adequadas, ele fica bem liso. Então a estopa ela desliza com facilidade. Primeira mão é mais complicado porque o OSB puxa muito, né? Mas a partir da segunda camada já fica mais tranquilo. E lembrando que serão 3 camadas, eu vou passar essa camada aqui. Eu vou esperar secar, vou passar a camada em todo o móvel, né? Vou esperar secar. Vou lixar com 220. Espero secar. Lixo novamente com 220. E aí passa mais uma camada de seladora. E aí finalizou. Se quiser, pode passar verniz também. Mas eu praticamente finalizo só com seladora mesmo. Não uso verniz não. Mas se tiver necessidade, pode usar. Como o OSB é muito poroso, então eu estou passando essa primeira camada de 3 vezes praticamente. Então eu já estou encorpando bem mesmo. Então o procedimento é este. Já passei a primeira camada aqui. Vou fazer esse procedimento no móvel todo. E aí, quando eu fizer no móvel todo, eu volto e passo mais uma camada. Ou seja, são 2 camadas para ficar a primeira camada bem encorpada mesmo. E aí, quando secar, eu volto e mostro o processo de lixar. Então aqui a peça já está seca. Agora é só fazer o processo de lixar. Vou lixar com a lixa 220 mesmo. E o processo é super simples, é só passar a lixa. Pode ser com a lixa manual ou com a máquina. Muito fácil de lixar. Sai uma poeirinha. Aqui também é a mesma coisa. Já está liso já. Olha a poeira. E vou passar mais uma mão de selador. Lixar novamente. E depois passar a última camada. E aí eu volto com a peça pronta. Então o nicho já está pronto. O fundo está no lugar. O acabamento depois do selador. Essa é a parte da frente. Agora eu vou mostrar a parte de trás como que ficou. A lateral. O acabamento fica super liso, não tem nenhuma marca de madeira. Aqui atrás, como havia dito, vai ter um encaixe. Essa peça aqui ela vem na parede e é encaixada aqui. Então, esse vai ser o encaixe de fora a fora. Vou colocar só 2 peças. Uma de cada lado. Então esse é o sistema do encaixe. Apenas para apoiar. Depois eu vou afixar com parafuso mesmo. Poderia ter colocado encaixe em cima, encaixe embaixo e não colocar parafuso. Mas eu prefiro colocar 4 parafusos nesse caso aqui. 4 parafusos. Aqui eu completei com mais 15 milímetros para não ficar muito frágil aqui. Então o acabamento total ficou assim. Na parte de trás. Então, é isso, o nicho já está pronto. Espero ter contribuído para o conhecimento.
A parte de cima, mesma coisa, e embaixo também. Então espero ter contribuído para o conhecimento e até o próximo vídeo, se Deus quiser.